Olá! Falando sobre transtorno de estresse pós-traumático, trata-se de um vídeo instrutivo e de um vídeo de orientação, que não substitui a consulta médica presencial com este profissional. O transtorno de estresse pós-traumático é talvez considerada a única doença mental, o único transtorno mental que se sabe a causa. Trata-se de uma entidade clínica, ou seja, de um transtorno mental que surge em um indivíduo a partir do momento em que ele é vítima de uma situação em que ele correu um importante risco de morte ou que ele presenciou uma situação onde outra pessoa correu um importante risco de morte. Acontece principalmente nessas situações de assalto à mão armada com grave ameaça à vida, acidente de trânsito grave ou outras situações em que o próprio indivíduo ou outra pessoa que ele estava acompanhando ou que ele presenciou correu um grande risco de morrer ou passou por uma situação de extremo estresse envolvendo ou violência, ou agressão, ou acidente, incêndio e várias outras situações. O transtorno de estresse pós-traumático leva o indivíduo a ter um conjunto de sintomas que estão também dentro das síndromes ansiosas. E muitas vezes pode ser tanto de uma situação real como de uma situação potencial que nem chegou a acontecer. O indivíduo, a partir do momento que instala esse transtorno como uma doença, ele passa a reviver permanentemente através dos pensamentos, através de sonhos, através de reações físicas, aquela situação como se ela repetisse muitas vezes de maneira dramática e com importante sofrimento. Além disso, o indivíduo tem constantemente lembranças afetivas daquela situação, como se ela, na mesma intensidade, estivesse retomando, e muitas vezes isso acontece inclusive durante o sono, com sonhos vívidos, ou seja, com sonhos que o indivíduo relata como sendo muito próximos da realidade e que realmente parecia que ele tinha retomado aquela mesma situação com aquele mesmo risco. Ele sente que o evento está ocorrendo novamente e isso repercute com alteração do sono. Geralmente há uma redução do sono ou uma diminuição da qualidade do sono, uma alteração do apetite, geralmente com redução do apetite e uma dificuldade para as suas atividades laborativas, ou seja, para as suas atividades profissionais do dia a dia. Não é incomum as pessoas que reclamam que a partir desse episódio estressante não conseguiu mais aprender novas informações, passou a ter dificuldade para ter o mesmo desempenho no trabalho e muitas vezes até precisam afastar com direito pela Previdência Social por não conseguirem retomar aquilo que faziam anteriormente. E existem as chamadas reações de sobressalto, ou seja, para qualquer estímulo associado ou não àquela situação, o indivíduo tem taquicardia, ou seja, o coração dispara, tem tremor, fica ansioso, desconfortável fisicamente, causa dor de cabeça, vômito, dor no estômago, que é o que nós chamamos de epigastralgia. Então são reações exageradas para estímulos associados àquela situação anterior. Existe a partir daí um comportamento de esquiva, ou seja, para todas as situações, ambientes, pessoas e objetos associados com a causa desse transtorno de estresse pós-traumático, o indivíduo passa a evitar a aproximação ou o contato. Então, se isso aconteceu no ambiente de trabalho, não é incomum que ele não consiga mais voltar àquele mesmo local, o que impede trabalho, tendo que mudar de unidade de trabalho ou até mesmo permanecer afastado pela Previdência por muito tempo. Além dessa situação de esquiva, há também a situação em que ele fica incapacitado para o aprendizado de novas atividades, ou seja, tinha no seu planejamento de vida aprender uma nova língua, mas quando tenta fazê-lo não consegue, porque teve prejuízos na capacidade do raciocínio, do pensamento, da elaboração, da reflexão. Então o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno mental grave e que repercute de maneira importante na qualidade de vida do indivíduo, muitas vezes incapacitando e levando a ter o direito de um afastamento de médio e longo prazo pela Previdência. Apesar de grave,
é um transtorno que pode receber tratamento, assim como outros transtornos mentais. O tratamento medicamentoso é a base de antidepressivos, que são medicações que não fazem efeito imediato. Elas demoram mais ou menos 1 a 2 semanas para começarem a fazer efeitos. Os antidepressivos, nas primeiras semanas, além de não fazerem efeito terapêutico, eles ainda podem levar a efeitos colaterais importantes, como náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, desconforto físico, e que existe ainda a situação pior em que, apesar do indivíduo ter os sintomas desagradáveis no início do tratamento com antidepressivos, ele não se adapta ao tratamento com aquele antidepressivo que começou e precisa mudar. Mas a boa informação que existem hoje no mercado mais de 20 possibilidades de medicações antidepressivas que podem ser mudadas, algumas sendo mais específicas e mais efetivas do que outras. Como sempre em psiquiatria, com trata-se de entidades e processos complexos, além do tratamento medicamentoso, há necessariamente que incluir a participação do profissional psicólogo para colaborar na reelaboração do pensamento, das vivências e da maneira como o indivíduo lida com o seu dia a dia. Transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno mental grave que tem uma causa estabelecida, sendo esta causa uma situação estressante, potencial ou real, que o indivíduo vivenciou ou participou com risco iminente de morte, causa sérios prejuízos repercutindo nas várias áreas de funcionamento da pessoa, mas que pode receber tratamento e voltar a ter uma vida normal. Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno mental grave, que tende a aumentar em função da sociedade, infelizmente, estar cada vez mais violência e que merece o tratamento. Muitas vezes, como a maioria dos portadores são pessoas que ao longo da vida não tiveram nenhuma doença mental, tendem a recusar, a adiar o tratamento com o psiquiatra e o psicólogo. Isso não é adequado, que quanto mais espera-se e mais demora para iniciar o tratamento, geralmente os danos vão ficando cada vez maiores. Além de correr alguns riscos. Algumas pessoas inadequadamente recorrem à bebida e ao uso de drogas com a finalidade de aliviar aquele desconforto. Trata-se de uma falsa impressão de melhora, porque o tratamento adequado é com profissionais especializados. Isso é transtorno de estresse pós-traumático. Grave, mas possui tratamento. Obrigado.